Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz seja na sua vida, paz seja na sua casa. Eu quero trazer e vou trazer para vocês, rapidamente num resumo, para quem foram escritos os evangelhos. Cada um deles, de forma bem resumida, para quem foram escritos os evangelhos. Então você me segue aí, quem me segue no canal tem um conhecimento melhor a respeito do que eu estou falando. Se você digitar Carlos Zanino, você já vai entrar neste canal, que são mais de 200 vídeos prontos para você. Aí você escolhe lá o assunto que você ainda não conhece, ou que você desejaria conhecer, beleza? Vamos lá? Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, que relata vidas e atividades de Jesus, apresentando-o como Messias, como aquele que havia de vir. Aí fala das genealogias, dos antepassados, a respeito de Abraão, de Davi, da linhagem que ele viria, beleza? Então, apresenta esse Jesus, tá? Que viria através dessa linhagem, tá? Então, vamos lá. E para quem foram escritos? A proposta do vídeo é para quem foram escritos. Então, para toda a humanidade em geral, mas para os judeus em particular. A intenção de dirigir-se principalmente aos judeus vê-se pelos seguintes fatos. Não vou citar os fatos, mas pelo menos um deles. Que Jesus veio para o judeu. Os evangelhos foram escritos para o judeu. Principalmente aqui, o que eu estou citando. O judeu rejeitou o próprio evangelho, o próprio Cristo foi rejeitado. Então, essa garantia, as benfeitorias, para você entender melhor, a bênção, ela chegou até nós, a igreja gentílica. Tá bom? Então, de quem eu estou falando? Evangelho de Mateus, escrito para o judeu. O judeu rejeitou, então chegou até nós, sem entrar no mérito da questão, porque só foi aqui, a intenção era citar e trazer para vocês para quem foi escrito, ok? Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, considerado o mais antigo dos evangelhos, tá? Então, segundo os teólogos, o livro mais velho dos evangelhos, tá bom? Então, essa aqui destaca principalmente a atividade constante e a autoria, ou melhor, a autoridade de Jesus, tá? Então, aqui é anunciado a vinda e o reino de Jesus. Então, através dos milagres, das curas, a escolha dos 12, tá bom? Então, é destinado aqui trazendo que ele é o Filho de Deus, que trouxe para nós a vida. Para quem foi escrito, os seguintes fatos indicam que este evangelho é particularmente adaptado aos romanos, tá? Os evangelho ou evangelho de Marcos, tá bom? Anotou aí? Vamos para o próximo? Ok, Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, que conta a vida de Jesus e seus ensinos. Foi escrito por Lucas e dedicado a Teófilo, tá? Tá em Lucas 1, de 1 a 4, apresentam Jesus como Messias, como Salvador, como aquele que viria para salvar a humanidade e para todo aquele que nele cresce, para aquele que acreditasse em sua mensagem, tá? Então, para quem foi escrito? O Evangelho de Lucas é dirigido aos gregos em particular. O Dr. Gregory, que é um dos estudiosos, que fez aqui uma pesquisa, ele diz que o seguinte, que essa qualificação e a forma com que foi escrito, as instruções e o estilo, era de um médico, tá? Então, Lucas, o médico, tá bom? Segundo esse historiador, o Gregory, tá? Trazendo para nós essa informação. Vamos lá. Último evangelho, e aquele evangelho, ou diferenciado, aquele autor diferenciado dos outros três. Então, o quarto livro a respeito da vida e dos ensinos de Jesus
é o Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João. Tá? Nesse Evangelho, Jesus é apresentado como uma palavra de Deus, a sua própria existência e a eternidade, aquele que veio como homem, né? Aquele que veio com um propósito. Tá? Então, para os leitores que creem na Bíblia, estão entendendo agora de forma resumida que cada um deles são e para quem foram escritos. Tá? O conteúdo de cada, eu não vou trazer na íntegra, porque é muito extenso, não caberia aí em pouco tempo que nós temos para apresentar o vídeo, tá bom? Mas o Evangelho de João, ele se destaca assim, trazendo uma palavra de forma geral para todos nós, de forma geral, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho de João, ele é diferenciado dos outros, porque ele traz uma palavra para todos, de forma geral. Então, para quem foi escrito? Para a igreja, como eu disse, de forma geral. O Evangelho de São João foi escrito há muitos anos depois dos outros evangelhos. Foi o último evangelho a ser escrito. Tá bom, meu querido? Então, é evidente, é claro, é óbvio que você deve estudar cada um deles, dentro de suas particularidades. Tá? Mas os evangelhos, de uma forma geral, ele foi escrito para o judeu. O judeu rejeitou, então o próprio Deus, na sua graça e infinita sabedoria, trouxe aí até nós os benefícios, a graça, para que a igreja gentílica, para que os outros povos também pudessem ouvir e serem salvos. Todo aquele que assim cresce nesta verdade. Tá bom? Só para tirar essa dúvida de vocês, muita gente tem essa dúvida de saber para quem foram escritos os evangelhos? Por que eles são parecidos? Os primeiros 3 evangelhos são parecidos um com o outro? São sinóticos. Tá? Foi na visão de cada um deles. Foi no ouvir de cada um deles. Foi no prescrever de cada um deles. Um viu de uma forma e escreveu. Outro viu de outra forma, mas tudo dentro do contexto. Ninguém escreveu aqui o que queria escrever. Só para finalizar, dando um exemplo de como é esses evangelhos e como eles foram escritos, a maneira com que foi entendida e passada no papel. Um exemplo, só um exemplo. A pessoa diz o seguinte: olha, aconteceu um acidente ali no farol. No farol, era um cruzamento, 2 carros, um branco e um vermelho. Então foi acidentado, haviam 4 pessoas, 2 em cada, alguns foram feridos e outros ali foram levados até o hospital, pronto atendimento. Nenhum morto, só feridos. Esse trouxe dessa forma, não foi isso que ele relatou? A outra pessoa relatou assim: olha, houve um acidente ali no cruzamento. Carro branco e um carro vermelho. Só. Ele não mentiu, mas foi o que ele viu ou o que ele ouviu. Já o outro diz o seguinte: ó, houve um acidente, era aproximadamente umas 10 da manhã, tá? O farol estava vermelho para o carro branco, mas aí o que aconteceu? Houve ali uma colisão do branco com o carro vermelho, mas o farol estava vermelho para o branco. Haviam 4 pessoas dentro, era um senhor e uma senhora. No outro carro eram 2 jovens, tá? Foram socorridos primeiros esse casal de idosos, porque estavam mais feridos. O segundo foram dos jovens, menos feridos, mas todos foram socorridos e todos já receberam altas. O trânsito ficou parado por algumas horas, mas no momento tudo certo. Houve uma ocorrência, foi feito um boletim, mas tudo resolvido, graças a Deus, não houve mortos. Você entendeu aqui? A história é a mesma, só contada de forma simples ou minuciosa. Uma é contada de uma forma mais simples, a outra traz um relato um pouco mais a respeito de informação e uma terceira trouxe uma informação melhor a respeito do que aconteceu. Assim também foram basicamente escritos os 3 primeiros evangelhos. E o 4º evangelho é de uma forma geral. Traz o Cristo, o amor de Deus, o propósito dele. Então assim, você entendeu agora? Ok? Tudo certo? Um grande abraço para vocês. E até um próximo vídeo, se Deus permitir.